Sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, onde estamos dando continuidade à introdução do Livro dos Espíritos, refletindo junto com Allan Kardec acerca dessa descoberta dos fatos que nos trouxeram as propriedades da individualidade, dos indivíduos no mundo espiritual, os horizontes de entendimento da experiência de cada um e a contribuição para nós que a buscamos, desvendando então os valores de entendimento junto ao Evangelho de Jesus. Allan Kardec permanece na questão da identidade dos espíritos e o quanto a divergência do vocabulário, das experiências, dos valores culturais, das aquisições individuais, serve para cada um de nós como objeto de observação, de estudo, para estabelecermos cada vez mais horizontes de convicção e de entendimento. A doutrina é imensa, é a ciência do infinito, como diz Allan Kardec. Então é preciso observar, é preciso debruçar-se frequentemente nas reflexões, no estudo, na busca desta sabedoria, destes valores que nos vão acrescentar condições favoráveis para o nosso crescimento espiritual e para nos inserirmos de forma eficiente dentro das propostas da reencarnação de cada um de nós. Acompanhem comigo aqui. As observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, a da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Diferindo estes muito uns dos outros, do ponto de vista dos conhecimentos da moralidade, é evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam. Exatamente como sucederia entre os homens se a propusessem ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Mas ponderam, como se explica que os tipos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo? Então veja o esclarecimento de Allan Kardec que está nos dizendo das diversidades culturais, das experiências do entendimento, das características da individualidade dos habitantes do mundo espiritual. Porém, quando isso surge entre os espíritos superiores, torna-se realmente mais desafiador. Existem níveis de graduações diferentes entre os próprios espíritos superiores, que vão nos trazer dentro do seu universo de experiência, como existe em cada um de nós, um universo completo a ser desvendado. Também cada indivíduo é esse universo a ser conhecido, a ser galgado, a ser buscado através do exercício do seu trabalho individual, da sua busca pela verdade. Então, os espíritos superiores, eles não se importam muito com as palavras, mas com o fundo do pensamento, com as consequências morais. Então, eles vão apresentar linguagens próprias. Porém, os espíritos nobres são sempre superiores, bondosos, sábios, agradáveis. E algo muito interessante que se pode colocar aqui é que, diante da presença de um espírito superior, seja na comunicação através da psicofonia ou psicografia, ou mesmo diretamente se aproximando de cada um de nós, insuflando-nos recursos estabelecedores, fluidos terapêuticos que eles trazem para nós, trazendo seu pensamento superior, convidando-nos a ressignificar valores, é a vibração que eles apresentam. Uma vibração tênue, suave, é aquela emoção forte, é aquele regozijo, é quando nós nos sentimos uma alegria incontida, íntima, que às vezes brotam até as lágrimas
de emoção e de satisfação da presença deles. Então, os espíritos jamais vão conseguir trair a sua vibração. Essa particularidade desenvolvida ajuda na identidade dos espíritos. Tiremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas, abstração feita da probidade dos espíritos, ou seja, do seu caráter moral elevado. Este é um ponto capital, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Aqui estão as características didáticas propostas por Allan Kardec para conhecermos uma ciência nova. Atenção demorada, observação profunda, continuidade e perseverança. Não desistir jamais. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo mesmo? Então veja que nós estamos diante de uma ciência do infinito, porque o Espiritismo é imenso. Então vai requerer toda essa postura nossa de envolvimento, de dedicação, de vontade de conhecer e aos poucos desenvolver o entendimento que ela proporciona. A contradição demais nem sempre é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa, quer empreguem termos diferentes, quer a encare os pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental? Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então, ao dizer que o fundo do pensamento é tudo, significa a essência, as consequências morais, os valores de acréscimo que podemos utilizar para as nossas experiências como recursos de progresso. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, diverjam na definição que dela dei. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas, todavia não ser assim. Por outro, tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do Universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande Espírito, etc., etc. Em definitivo, será sempre Deus. Citemos finalmente a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária. Grupá-los-á em 3 classes, outros em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem o seu sistema.
Os sistemas mudam, a ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou de Tournefort, nem por isso saberá menos botânica. Deixemos, consequentemente, de emprestar às coisas de pura convenção mais importantes do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará se descubra, no que pareça disparate, uma similitude que escapará a um primeiro exame. Então veja que Allan Kardec escreveu essa introdução depois de ter completado a obra. Porque ele traz a sua experiência para a introdução, nos preparando quanto aos desafios que vamos encontrar, dos valores da comunicabilidade, das suas diferenças, mas isso não tira a essência natural dos valores maiores para o crescimento espiritual. Então, uma ciência é assim, ela não muda. O que muda são as abrangências, os focos, o modo de ver de cada um relacionado à sua experiência, e todos contribuem para um conjunto. Daí a doutrina ser esse grande conjunto unânime de pensamentos equivalentes, trazendo uma autoridade natural, despersonificando a ideia de um líder humano. Então, Allan Kardec não é o representante da doutrina espírita, ele não tem a palavra acima de todos, nós não somos seguidores de Allan Kardec. A doutrina é um conjunto de ideias trazidas pelo mundo espiritual, mensageiros de Jesus, cuja concordância da equivalência de seus pensamentos nos reportam a horizontes superiores, maiores do que as das nossas experiências. Daí podemos tirar proveito. Então é preciso observação, é preciso boa vontade, é preciso se tornar um aprendiz. Sem tirar conclusões apressadas, vamos ver que esses recursos sempre servirão para o nosso crescimento e abordagem do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então você que está nos acompanhando e está verificando a multiplicidade de visualizações dos nossos vídeos, abordando esse aspecto introdutório da doutrina espírita, que até agora não encontramos ninguém que tivesse tido essa iniciativa, explicar a origem da doutrina espírita pela experiência de Allan Kardec na introdução do Livro dos Espíritos. Então vemos que aqui no blog pessoal do Facebook, os grupos relacionados às propostas espíritas estão se engajando nessa proposta. Então, você que faz parte do grupo espírita, da sua afinidade, da sua escolha, que está registrando esse vídeo, se puder compartilhar, se puder curtir a página Moisés do blog pessoal do Facebook, veremos que esses recursos vão alcançar muito mais pessoas. E também aqui no canal do YouTube, permanece ali apresentando sua proposta, como aqueles que desejam usar o YouTube como recurso, também os mesmos vídeos estarão lá no canal Estudos da Doutrina Espírita. Faça sua inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário, faça sua pergunta, deixe sua mensagem, que nós estaremos a postos para comungar desses valores maiores, trocando experiências. Um grande abraço e até o próximo vídeo.